Título 1: A consciência e o que é inconsciente. Neste capítulo introdutório, nada existe de novo a ser dito, e não será possível evitar repetir o que, a miúde, foi mencionado antes. A divisão do psíquico em o que é consciente e o que é inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise e somente ela torna possível a esta compreender os processos patológicos da vida mental, que são tão comuns quanto importantes, e encontrar lugar para eles na estrutura da ciência. Para dizê-lo mais uma vez de modo diferente, a psicanálise não pode situar a essência do psíquico na consciência, mas é obrigada a encarar esta como uma qualidade do psíquico que pode achar-se presente em acréscimo a outras qualidades ou estar ausente. Se eu pudesse supor que toda pessoa interessada em psicologia leria este livro, deveria estar também preparado para descobrir que, neste ponto, alguns de meus leitores se deteriam abruptamente, não iriam adiante, pois aqui temos a primeira palavra de teste da psicanálise. Para muitas pessoas que foram educadas na filosofia, a ideia de algo psíquico que não seja também consciente é tão inconcebível que lhes parece absurda e refutável, simplesmente pela lógica. Acredito que isso se deve apenas a nunca terem estudado os fenômenos pertinentes da hipnose dos sonhos, os quais, inteiramente à parte das manifestações patológicas, tornam necessária esta visão. A sua psicologia da consciência é incapaz de solucionar os problemas dos sonhos e da hipnose. Estar consciente, em primeiro lugar, um termo puramente descritivo que repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. A experiência demonstra que um elemento psíquico, uma ideia, por exemplo, não é, via de regra, consciente por um período de tempo prolongado. Pelo contrário, um estado de consciência é caracteristicamente muito transitório. Uma ideia que é consciente agora não o é mais um momento depois, embora assim possa tornar-se novamente em certas condições que são facilmente ocasionadas. No intervalo, a ideia foi reticências, não sabemos o que. Podemos dizer que esteve latente, e por isso queremos dizer que era capaz de tornar-se consciente a qualquer momento. Ora, se dissermos que era inconsciente, estaremos também dando uma descrição correta dela. Aqui, inconsciente coincide com latente e capaz de tornar-se consciente. Os filósofos, sem dúvida, objetariam: não, o termo inconsciente não é aplicável aqui, enquanto a ideia esteve em estado de latência.
ela não foi algo psíquico de modo algum. Contradizê-los neste ponto não conduziria a nada mais proveitoso que uma disputa verbal, mas nós chegamos ao termo ou conceito de inconsciente ao longo de outro caminho pela consideração de certas experiências em que a dinâmica mental desempenha um papel. Descobrimos, isto é, fomos obrigados a presumir que existem ideias ou processos mentais muito poderosos e aqui um fator quantitativo ou econômico entra em questão pela primeira vez, que podem produzir na vida mental todos os efeitos que as ideias comuns produzem, inclusive certos efeitos que podem, por sua vez, tornar-se conscientes, como ideias, embora eles próprios não se tornem conscientes. É desnecessário repetir em pormenor aqui o que foi explicado com tanta frequência antes, basta dizer que, neste ponto, a teoria psicanalítica intervém e assevera que a razão pela qual tais ideias não podem tornar-se conscientes é que uma certa força se lhes opõe, que de outra maneira se tornaria consciente e que seria então aparente quão pouco elas diferem de outros elementos que são admitidamente psíquicos. O fato de se ter encontrado na técnica da psicanálise um meio pelo qual a força opositora pode ser removida e as ideias em questão tornadas conscientes, torna irrefutável essa teoria. O estado em que as ideias existiam antes de se tornarem conscientes é chamado por nós de repressão, e asseveramos que a força que instituiu a repressão e a mantém é percebida como resistência durante o trabalho de análise. Obtemos assim o nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O reprimido é para nós o protótipo do inconsciente. Percebemos, contudo, que temos dois tipos de inconsciente. Um que é latente, mas capaz de tornar-se consciente, e outro que é reprimido e não é em si próprio e sem mais trabalho capaz de tornar-se consciente. Esta compreensão interna, insight da dinâmica psíquica não pode deixar de afetar a terminologia e a descrição ao latente que é inconsciente apenas descritivamente, não no sentido dinâmico, chamamos de pré-consciente. Restringimos o termo inconsciente ao reprimido dinamicamente inconsciente, de maneira que temos agora três termos: consciente, CS, pré-consciente, PCS, inconsciente e CS, cujo sentido não é mais puramente descritivo.
O PCS acha-se provavelmente muito mais próximo do CS que o ICS, e desde que chamamos o ICS de psíquico, chamaremos ainda com menos hesitação o PCS latente de psíquico. Mas por que, ao invés disso, não concordamos com os filósofos e, de maneira coerente, distinguimos o PCS, assim como o ICS, do psíquico consciente? Os filósofos proporiam então que o PCS e o ICS fossem descritos como duas espécies ou estágios do psicoide, e a harmonia se estabeleceria, porém dificuldades infindáveis de exposição se seguiriam, e o fato importante de que estes dois tipos de psicoide coincidem em quase todos os outros aspectos com o que é admitidamente psíquico seria forçado para o segundo plano nos interesses de um preconceito que data de um período em que esses psicoides, ou a parte mais importante deles, eram ainda desconhecidos. Podemos agora trabalhar comodamente em nossos três termos: CS, PCS e ICS, enquanto não esquecermos que, no sentido descritivo, há dois tipos de inconsciente, mas, no sentido dinâmico, apenas um. Para fins de exposição, esta distinção pode ser ignorada em alguns casos, noutros, porém, ela é naturalmente indispensável. Ao mesmo tempo, acostumamo-nos mais ou menos com essa ambiguidade do inconsciente e nos demos muito bem com ela. Até onde posso ver, é impossível evitar esta ambiguidade. A distinção entre consciente e inconsciente é, em última análise, uma questão de percepção, a qual deve ser respondido sim ou não. E o próprio ato da percepção nada nos diz da razão, porque uma coisa é ou não percebida. Ninguém tem o direito de queixar-se, porque o fenômeno concreto expressa ambiguamente o fator dinâmico. No curso ulterior do trabalho psicanalítico, entretanto, mesmo essas distinções mostraram ser inadequadas e, para fins práticos, insuficientes. Isso tornou-se claro de várias maneiras, mas o exemplo decisivo é o seguinte: formamos a ideia de que em cada indivíduo existe uma organização coerente de processos mentais e chamamos a isso o seu ego. É a esse ego que a consciência se acha ligada. O ego controla as abordagens à motilidade, isto é, a descarga de excitações para o mundo externo. Ele é a instância mental
que supervisiona todos os seus próprios processos constituintes e que vai dormir à noite, embora ainda exerça censura sobre os sonhos. Desse ego procedem também as repressões, por meio das quais procura-se excluir certas tendências da mente, não simplesmente da consciência, mas também de outras formas de capacidade e atividade. Na análise, essas tendências que foram deixadas de fora colocam-se em oposição ao ego e a análise defronta-se com a tarefa de remover as resistências que o ego apresenta contra o preocupar-se com o reprimido. Ora, descobrimos durante a análise que, quando apresentamos certas tarefas ao paciente, ele entra em dificuldades. As suas associações falham quando deveriam estar se aproximando do reprimido. Dizemos-lhe então que está dominado por uma resistência, mas ele se acha inteiramente inadvertido do fato e, mesmo que adivinhe por seus sentimentos desprazerosos que uma resistência encontra-se então em ação nele, não sabe o que é ou como descrevê-la. Entretanto, visto não poder haver dúvida de que essa resistência emana do seu ego e a este pertence, encontramo-nos numa situação imprevista, deparamo-nos com algo no próprio ego que é também inconsciente, que se comporta exatamente como o reprimido, isto é, que produz efeitos poderosos sem ele próprio ser consciente e que exige um trabalho especial antes de poder ser tornado consciente. Do ponto de vista da prática analítica, a consequência desta descoberta é que iremos parar em infindáveis obscuridades e dificuldades se nos ativermos a nossas formas habituais de expressão e tentarmos, por exemplo, derivar as neuroses de um conflito entre o consciente e o inconsciente. Teremos de substituir esta antítese por outra extraída de nossa compreensão interna, insight, das condições estruturais da mente, a antítese entre o ego coerente e o reprimido que é expelido, split off dele. Para nossa concepção do inconsciente, contudo, as consequências de nossa descoberta são ainda mais importantes. Considerações dinâmicas fizeram-nos efetuar a primeira correção. Nossa compreensão interna, insight, da estrutura da mente conduz à segunda. Reconhecemos que
o ICS não coincide com o reprimido, é ainda verdade que tudo o que é reprimido é ICS, mas nem tudo o que é ICS é reprimido. Também uma parte do ego, e sabem os céus que parte tão importante pode ser ICS. Indubitavelmente é ICS. E esse ICS que pertence ao ego não é latente como o PCS, pois se fosse não poderia ser ativado sem tornar-se CS. E o processo de torná-lo consciente não encontraria tão grandes dificuldades quando nos vemos assim, confrontados pela necessidade de postular um terceiro ICS que não é reprimido. Temos de admitir que a característica de ser inconsciente começa a perder significação para nós. Torna-se uma qualidade que pode ter muitos significados, uma qualidade da qual não podemos fazer como esperaríamos à base de conclusões inevitáveis e de longo alcance. Não obstante, devemos cuidar para não ignorarmos esta característica, pois a propriedade de ser consciente ou não constitui, em última análise, o nosso único farol na treva da psicologia profunda.